Estamos ao vivo! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você que está vivendo essa maratona da leitura de Provérbios todos os dias, seja bem-vindo ao 22º dia de Provérbios. Eu preciso confessar algo para vocês e alguns já vão falar que isso é mentira, porque todo dia eu falo a mesma coisa, mas ao 22, dia 22, o capítulo 22, é um dos capítulos que eu mais amo ler em Provérbios. Tem alguns que são especiais, capítulo 3, capítulo 8, capítulo 9, 16 e o 22 são capítulos especiais. Todos eles são bons, né? E eu quero te convidar a colocar aqui no chat, coloca aqui nos comentários, qual o capítulo que mais fez a diferença para você até hoje? Qual foi aquele capítulo que deu aquela virada de chave, você falou, uau, é isso mesmo que eu precisava na minha vida? Então eu quero te convidar a participar de mais uma live. Ele está perguntando cadê o Marçal. O Marçal está chegando, ele está aqui nos bastidores. Eu vim só dar as boas-vindas e dar um bom dia para todos vocês e já preparar a sua leitura de hoje. Então ontem nós lemos capítulo 21. Todos os dias nós estamos lendo um provérbio por dia. Incrivelmente, Provérbios tem 31 capítulos, incrível, um para cada dia do mês. Então você está aí sendo convidado a fazer essa leitura todos os dias. Provérbios foi escrito por Salomão. Ele deixou vários códigos de sabedoria. Salomão, para quem não sabe, foi um dos homens mais ricos que já passou. Imagina você, Salomão governou Israel durante 40 anos, sem guerras. Olha que interessante. Durante 40 anos, ele esteve à frente, governando uma nação sem guerras, num período onde tudo era guerra. Como que alguém passa 40 anos, não é 1, 2, nem 4, nem 10, são 40 anos sem guerras? Então, qual é o convite para você pegar todos os códigos? Como que é feito o livro de Provérbios? Só para você que está chegando agora, que não está acostumado com a leitura, alguém está falando que a live não está aparecendo. Interessante isso. Faz o seguinte, então, posso te pedir algo? Se eu puder te pedir algo, clica aqui no like, clica no like e pega esse link e compartilha no grupo lá, num grupo só que faz sentido para você, manda lá, porque a gente clicando aqui no like e compartilhando esse link ajuda o YouTube a entregar para mais pessoas. Entregando para mais pessoas, ele começa a acelerar isso e aí ele começa a aparecer lá nas pesquisas, tá? Então é o seguinte, Salomão, ele viveu 40 anos sem guerras. E como escreveu Provérbios? Como que Provérbios é dividido? Para você que não sabe, para aqueles que já acompanham há mais tempo, sabe, Provérbios é dividido em 3 partes, 3 coletâneas. Quais são essas coletâneas? A primeira coletânea, do capítulo 1 ao capítulo 9, é um convite à sabedoria. Ele te faz um convite. Convite à sabedoria e fuga da insensatez. Do capítulo 10 ao capítulo 24, eles são os ditados dos sábios. Então, hoje, dia 22, até segunda-feira, nós estaremos aprendendo sobre os ditados dos sábios. Do dia 25 ao dia 31, são as características dos sábios. Como que os nobres pensam, como que eles comunicam, como que eles agem, como que eles vivem a vida. As características dos nobres. Como que você deve exercer isso na sua vida. Então é o seguinte, qual é o convite para você que está chegando agora? A todos os dias, após a live, fazer a releitura de Provérbios. Você fez a releitura e grifa com um marca-texto, com uma caneta, aquele que mais fez sentido. Grifando aquele texto que mais fez sentido para você, eu vou te convidar a viver essa palavra no dia de hoje. Então você vai ler lá, vai falar o seguinte, o que mais fez sentido para mim hoje foi essa passagem. E aí você grifa e você diariamente, em todos os momentos do seu dia, você fica refletindo esse texto. Refletindo esse texto e exercendo ele no seu dia.
Bom, então, BPC no Provérbios 22, escreve assim, BPC no Provérbios 22. O que é BPC? É bora para cima. Então, o pessoal está chegando. Quem chegou depois, eu vou pedir para compartilhar. Desses 22 dias que nós estamos fazendo a leitura, hoje é dia 22, só para você gravar que hoje é dia 22, nós vamos ler do Provérbios 22, escreve aí, PV 22. Tá? Você que já entendeu, já pegou o código aí. Então, hoje, dia 22, 22º dia da nossa maratona de provérbios, compartilha comigo aí qual foi o provérbios até hoje, até o dia de hoje, que mais fez sentido para você. Ah, não, Thiago, quando eu li o capítulo 3, foi muito forte. Quando eu li o capítulo 5, quando eu li o capítulo 6, quando eu li o capítulo 10, capítulo 15, compartilha aí qual que foi o capítulo que mais fez sentido para você. Aí todo mundo BPC 22, é isso aí, BPC 22. Ó, a Marliette falou capítulo 14. A Hilde, capítulo 8. Alguém está falando que está sem áudio? Se vocês puderem escrever aí para ela sair e entrar novamente na live, talvez seja alguma coisa de configuração do próprio computador ou celular. Alguém pediu para compartilhar a live das 5 da manhã, ela fica lá no Instagram lá. Então, Provérbios 17, Provérbios 15. Existem algumas chaves na leitura de Provérbios. E o que é uma das principais chaves? É a maneira que ele pensa. E tem um texto que fala o seguinte: da forma que eu penso, eu me torno. A forma que você gera os seus pensamentos e fortalece seus pensamentos é a forma que você se torna. Esse é um dos principais códigos que Salomão carrega e que ele treinou durante toda a sua vida. E é por isso que ele governou durante 40 anos sem guerra. Tendo o quê? Pensamentos críticos e pensamentos que eram do alto. Qual é o convite para você? Começar a exercer esses pensamentos todos os dias. Que todos os dias você possa ter essa nova maneira de pensar para ter uma nova maneira de agir. Olha só, cada um falando que cada capítulo é uma verdadeira sabedoria. Cada capítulo ele é sensacional. Toda sabedoria está baseada em 7 pilares. Vou trazer um fundamento para você, para a gente logo ir para a leitura do capítulo 22. E eu preciso te dar esse fundamento aí para você entender quais são esses fundamentos para você ir. Lá no capítulo 9, deixa eu pegar aqui minha Bíblia e fazer a leitura do 9 só para você entender o que nós estamos falando. No capítulo 9, ele fala o seguinte: a sabedoria construiu a sua casa. Casa é lugar de habitação. Casa é lugar de proteção. A sabedoria construiu a sua casa, seu lugar de habitação. E falou o seguinte: a sabedoria construiu sua casa, ergueu suas 7 colunas. Logo, ela mostra que a sabedoria está baseada em 7 pilares, 7 colunas. Quais são elas? O primeiro pilar da sabedoria é o temor ao Senhor. O que é o temor ao Senhor? Está lá no capítulo 8, versículo 13. Temer o Senhor é odiar o mal, odiar o orgulho, arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Esse é o primeiro pilar da sabedoria, que você precisa exercer ele diariamente. O primeiro pilar da sabedoria é temer ao Senhor. Segundo pilar da sabedoria, dependência de Deus. Entender que tudo é por causa dele, através dele e por ele. Dependência de Deus. Entender que aquilo que você sabe, você só sabe por intermédio dele e pela tudo aquilo, misericórdia dele para te entregar. Então, o segundo pilar de Provérbios
da sabedoria é a dependência de Deus. Terceiro pilar, que durante muito tempo você vai ouvir isso na leitura de Provérbios, é a prudência. Lá no capítulo 8, versículo 12, ele fala o quê? Que eu, a sabedoria, moro com a prudência. O que significa morar? Morar significa ter um relacionamento. Quando você tem um relacionamento, você já não identifica quem é quem. Não é mais um, não é mais outro. É um relacionamento entre os dois. Então, o terceiro pilar da sabedoria é a prudência. Se você tem prudência, você começa a ir para um quarto pilar. Qual é esse quarto pilar? Anota isso daí. Quarto pilar é a humildade. Humildade de reconhecer que, se não for por intermédio dele, nada acontece. Humildade, por quê? Porque o Senhor odeia o orgulhoso e o arrogante. Então, eu estou te falando sobre os 7 pilares. Quem chegou depois, a gente está fazendo só um overview, um review dos 7 pilares, as 7 colunas da sabedoria, para a gente conseguir ir para a leitura do capítulo 22. Então, primeiro pilar, temer ao Senhor. Segundo pilar, dependência de Deus. Terceiro pilar, prudência. Quarto pilar, humildade. E aí a gente vai para o quinto pilar. Qual é o quinto pilar? Quinto pilar são os conselhos. Salomão ele fala o seguinte, que para vencer a batalha você precisa ter muitos conselheiros. Feliz é o homem que tem muitos conselheiros. Feliz é aquele que nos dias de tribulação ele tem com quem pedir um conselho, pedir uma direção, alguém que guie, que oriente. Eu te pergunto, quantas pessoas você tem buscado orientação? Para quantas pessoas você tem buscado conselhos? Quem tem te aconselhado? Quem tem te dado direção todos os dias? Se é que existe alguém, e aí qual é a qualidade dessa pessoa? Eu não vou nem questionar a qualidade sem antes saber se você tem alguém que te aconselha. Salomão ele fala o seguinte, feliz é aquele homem que tem muitos conselheiros. Sexto pilar da sabedoria, honra. Honra o quê? Honra a todos aqueles que vieram antes. Todos aqueles que te ensinaram. Então, o sexto pilar da sabedoria é honrar, aprender a honrar as pessoas. E o sétimo pilar da sabedoria é a instrução. Por que instrução, Tiago? Porque quando você busca a instrução, ele é o caminho para a sabedoria. Presta atenção. Instrução é o caminho para a sabedoria. Como assim, Tiago? Todo aquele que é inexperiente, que tem falta de conhecimento, falta de instrução, ele precisa buscar primeiro o quê? O conhecimento, a instrução. Capítulo 8 diz o seguinte, que a sabedoria, ela grita e ela convida todas as pessoas para ir à sua casa participar de um banquete. E que os inexperientes busquem conhecimento e instrução. A instrução te leva até o caminho da sabedoria. Dito isso, quero te convidar a participar da leitura do capítulo 22. Escreve aí aqui, ó. Deixa eu botar. Ananda falou aqui, ó. Leitura de hoje, Provérbios 22. Então vamos lá, então. Capítulo 22. A Angélica falou, Thiago, explica de versículo em versículo, não ligue para o tempo ou para terminar rápido. Não, a gente não tem problema com isso, a gente passa de versículo em versículo, não tem problema não. Não tem problema nenhum, a gente vai passando daqueles que vão fazendo sentido com a leitura de hoje. Tanto que a gente tem extrapolado o tempo nas últimas lives, nos últimos encontros, né? Vamos lá então, capítulo 22, escreve aí BPC no 22. Você já apertou o like, já pegou o link, compartilhou? Então tá.
compartilhando, sabendo disso. A gente já falou agora, nesse exato momento, a gente falou sobre os 7 pilares da sabedoria e sobre as 3 coletâneas de provérbios, como ela é dividido. E agora a gente vai começar a leitura de hoje. Então, todos os dias nós estamos fazendo uma leitura. Eu comecei a ler provérbios em 2019, quando eu li um livro chamado Salomão, o homem mais rico que já existiu. O homem mais rico da terra. Lá ele fala o seguinte: se você ler o livro de provérbios todos os dias, durante 2 anos, você se torna mais sábio do que as pessoas que você conhece quando você começou a ler. Se você lê ele durante 5 anos, você se torna milionário. Desde 2019, eu leio provérbios todos os dias. E sabe o que é mais interessante? Sabe o que é mais interessante? Tudo. É que todos os dias que eu faço a leitura, parece que tem algo novo. Parece que explode assim no meu olho e fala o seguinte: meu Deus, aonde estava isso? Então é o seguinte, bora lá para a leitura então, capítulo 22 hoje. A boa reputação vale mais que grandes riquezas, desfrutar de boa estima vale mais que prata e ouro. Desfrutar de boa estima. Desfrutar de quem você é de verdade. Exercer a sua verdadeira identidade. O rico e o pobre têm isto em comum. O Senhor é criador de ambos. Presta atenção. O Senhor criou tanto o rico quanto o pobre. Entenda que o resultado da vida de cada um está baseado naquilo que eles fazem ou deixaram de fazer. O Senhor deu a oportunidade e criou tanto o rico quanto o pobre. Qual é o convite para você todos os dias? Buscar a sabedoria investindo tempo, recurso e energia. Buscando diariamente a sabedoria como quem busca o ouro e a prata. O prudente, que é o terceiro pilar da sabedoria, só deixa eu dar um ok aqui. Só deixa eu mandar, vai ter um evento hoje. O prudente, que é o terceiro pilar da sabedoria, percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Por isso que lá no capítulo 9 ela fala o seguinte: você que é inexperiente, você que tem falta de instrução, me busque o conhecimento todos os dias. Por quê? Porque o inexperiente ele segue adiante, que ele não consegue ver o que tem lá na frente. Aquele que é prudente, aquele que é maduro, aquele que é experiente, ele já sabe o que pode acontecer lá na frente e ele, percebendo o perigo, ele já busca refúgio. Ele já busca se proteger e se guardar. Qual é o convite para você hoje? Deixar a inexperiência através do conhecimento e começar a buscar a sabedoria. Então, todos os dias, quando nós estamos lendo o livro de Provérbios, nós estamos buscando a sabedoria, deixando de lado a insensatez. Então, hoje, no capítulo 22, é exatamente isso que está aqui no versículo 3, falando sobre a prudência, que é o terceiro pilar da sabedoria. O prudente percebe o perigo. Todas as vezes que você começar a ler Provérbios e subindo em maturidade, você vai começar a perceber o perigo. É esse o convite que eu quero fazer para você nessa manhã. Que você comece a deixar o inexperiente, assim como lá no versículo, no capítulo 9, fala o seguinte: você que quer buscar sabedoria, vem até a minha casa e aproveite do banquete. E que o inexperiente comece a buscar conhecimento. Gente, agora. Fala, bom dia. Beleza, não? Bem, Estamos esperando dar 6h22 aqui para entrar. Entrei 2 minutos antes. tá aí. Ótimo dia, irmão. Tamo juntos. Valeu, Tamo gente. junto. Boa leitura. Vamos nessa.
E aí, gente, tudo bem? Vou recomeçar a leitura aqui. O Rocha estava do 3 e aí a gente segue do 1 aqui. Abri também no Instagram, no YouTube, no Facebook. Vamos nessa. Mais vale ter um bom nome do que muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a riqueza e o ouro. Esse bom nome não é ter ninguém contra, não, tá? Bom nome é, depois que passarem as críticas, sobram os frutos. Bom nome não é alguém gostar de uma árvore, é falar o fruto dessa árvore é boa. Versículo 2: o rico e o pobre se encontram, a todos o Senhor o fez. O que você tem que entender é que a diferença de um rico e de um pobre é exatamente a energia que essa pessoa emprega, retroalimenta, escala, conecta, acessa, transborda. Deus escolheu assim, ó, você eu escolhi para ser rico, você eu escolhi para ser pobre. Ele escolheu. Todos, todos podem ser ricos. E nesse jogo da vida, todos começam na pobreza. Por que que começa na pobreza? Porque todos pecaram e destruídos estão da glória de Deus. E aí todo mundo começa igual. Você não vê ninguém com aplicação já da barriga vindo, você não vê ninguém chegando com barra de ouro. É, mas tem gente que nasceu em família rica, pois é, e a maior parte desses caras, quando pegam herança, pelo menos 86% deles, encontram com a pobreza, porque não é o dinheiro que faz a pessoa ser rica. Não é o dinheiro que faz a pessoa ser rica. 3. O prudente prevê o mal e esconde-se, mas os simples passam e acabam pagando. O que é o prudente? O prudente, ele ama a gestão de recursos, né? Então ele vê o mal, ele não vai correr risco. O Sansão tinha um negócio muito forte, que ele, antes de nascer, a mãe fez um voto do Nazireu. E esse voto do Nazireu, ele simplesmente fez o quê? Não podia colocar bebida alcoólica, não podia tocar em morto e nem cortar o cabelo. E aí, se Sansão fosse prudente, ele passaria longe dessas coisas, mas ele se expunha a essas coisas. Ele não podia beber vinho, mas ele passava dentro da adega cheirando. Ele não podia cortar o cabelo, mas falava pra Dalila, né, pra Kenga, o que que precisava fazer para tirar as forças dele. Não podia tocar em morto, mas tocou no cadáver lá do leão. Sabe o que acontece? Acontece uma coisa bem simples. Se você é uma pessoa que não é prudente, você vai engolir o mal. Se você é prudente, você passa longe disso. Toda hora aparece alguém com grandes negócios. Eu falo, não, quero não. É, mas você vai ganhar um monte de dinheiro. Ninguém ganha dinheiro, tem que fazer. Só do cara falar que eu vou ganhar dinheiro, eu já não quero. Por quê, Paulo? Porque não se ganha dinheiro, o dinheiro é feito. Versículo 4: o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas. Então sempre se mantém humilde, porque existe galardão em toda boa obra para o Senhor. O galardão da humildade e o temor do Senhor são o quê? Riquezas, honra e vida. Ser respeitado, né? Posto, ter as posses e ter uma vida longa. Galardão da humildade. Nada tem a ver com você ser energético, ser resoluto, ser direto. Humildade não é baixar a pálpebra e ficar, eu sou humilde, ou baixar assim a cervical, ou fazer uma inclinaçãozinha para frente do pescoço. Espinhos e laços há no caminho do perverso. O que guarda a sua alma retira-se para longe dele. Então você quer ser perverso? Você vai começar a fazer costura no tecido dos outros. Quando você fizer isso, você vai ver na hora que alguém for te cobrar. É igual andar em espinhos, é tentar costurar sua roupa no tecido dos outros.
vai ficar colado. Andou com perverso, perverso é. Tá? Educa a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Então, educa a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. É um dos versículos mais famosos da Bíblia inteira. Teve uma moça que escreveu: o problema não era Dalila, uma vez que quem procurou foi ele. A Dalila era um problema porque ela era uma prostitutinha, né? E ela era uma mulher das pagas, não só para fazer o que ela estava fazendo, mas, né, pelo seu povo também, para destruir a vida de Sansão. Ela era um problema também, ela foi a porta para isso. Cuidado com as pessoas que você anda. Não vem inocentá-la, não. Então, o versículo 6 aqui do Provérbios 22. Educa a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Então, só educa a criança no caminho que ela tem que andar, e fica tranquilo, tá? Versículo 7. O rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Por que está escrito o rico domina sobre os pobres? É o seguinte, é questão de recurso. Vou te falar aqui em outras palavras. Você sonha, a pessoa fala não. Então você está trabalhando para alguém que está sonhando. Estou no Provérbios 22, hoje é dia 22, nosso presidente é 22. Então é o seguinte, eu pergunto várias vezes isso. Você tem um sonho? A pessoa fala não. Então você está sendo mal pago para realizar o sonho dos outros. Você tem um objetivo? Não. Você tem um alvo? Não. Por que que não tem? Porque assim é melhor manter você. Alguém sem sabedoria vive sem alvo, vive sem objetivo, não carrega sonho nenhum. Não carrega sonho nenhum. E quando você toma emprestado de alguém, você continua se curvando para aquela pessoa. Se eu tivesse emprestado todo o dinheiro que alguém me pediu, talvez eu não teria nem R$ 1 hoje. Toda hora, é de pouco a milhões de gente querendo dinheiro emprestado. Eu não empresto para ninguém. O que que eu faço? A pessoa me pede uma parte, a pessoa me pede um todo, eu dou uma pequena parte. Eu falo, vou doar isso aqui para você pegar mais 20 ou 30 pessoas e conseguir esse dinheiro inteiro. Ninguém quer. Eu amo descobrir aonde que estão os defeitos, né? No cérebro e na sociedade, e em todas as frentes de sabedoria. Se a pessoa me pede, não, me dá R$ 10.000, aí eu falo, não, vou te dar 200. E esses 200 você pode falar para todo mundo que eu te dei. E aí você precisa de arrumar mais gente para ir te dando, né? Dá trabalho, dá mais trabalho de 200 em 200 chegar em 10.000. Só para você ter uma noção, você precisa de 50 pessoas para fazer R$ 10.000, pegando 200 dados de cada um. Dá mais trabalho arrumar essas pessoas na sua convivência do que você comprar um produto e vender umas 3, 4 vezes. Pegar o dinheiro e continuar recomprando e aumentando a escala, do que você pegar dinheiro. Ou seja, ninguém quer. Ninguém quer. Então é o seguinte, não seja dominado. Quem é dominado é alguém que não tem sonho, alguém que não tem iniciativa, alguém que não tem crescimento. É normal nessa sociedade, né? Versículo 8. O que semear perversidade cegará males. Cegará é colherá, né? E com a vara da sua própria indignação será extinto. Seja sempre benevolente, misericordioso. Se você não for, o que que vai acontecer? Aquilo que você planta, minha indignação, eu acho isso terrível vai acontecer com você. Sempre benevolente, sempre misericordioso. Quando você ficar chateado, quando você quiser acusar alguém, lembra sempre, prefira sempre a benevolência, porque você vai usar ela com você também, entendeu? Versículo 11.
Versículo 9, né? O que vê com bons olhos será abençoado, porque é dado o seu pão ao pobre. Seja generoso. Em outro lugar na palavra, aqui em Provérbios está escrito: a alma generosa prosperará. A alma generosa prosperará. Eu estava lá em Roraima, na divisa com a Venezuela. Lá não tem partido do PT nem do PSOL, esse pessoal. Porque lá era um lugar bom para eles ajudar os pobres, né? Que chegam lá todo dia. Quando eles viram que aquilo ali é o resultado de política de esquerda, eles foram varridos de lá. Lá não tem mais ninguém. Interessante, né? O que vê com bons olhos será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre. Por isso que eu te falei que eu não empresto, eu dou. Eu dou uma pequena parte e falo para ele: continua trabalhando para você conseguir o resto. Não quer. Versículo 10. Lança fora o escarnecedor, e se irá a contenda, e acabará a questão e a vergonha. Versículo 11. O que ama a pureza de coração e é amável de lábios será amigo do rei. O que ama a pureza de coração e é amável de lábios. Tem gente que fala, parece remédio assim, ó, curando os outros. É a pessoa amável de lábios. Sabe conectar as palavras certas para ajudar, né, nas angústias das pessoas. Esse que tem pureza de coração e é amável de lábios será amigo do rei. Ou seja, a pessoa está precisando de uma palavra de confronto. Ele é amável de lábios. Ele fala: você vai, porque você é bom e tal. Você não nasceu para ser assim, não. Ou então a pessoa precisa de uma palavra de... ela tá chateada. E você fala: você é amado. Versículo 12. Os olhos do Senhor conservam conhecimento, mas as palavras do iníquo, ele transtornará. Versículo 13. Diz o preguiçoso: um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. Ele nem viu, alguém deu um recado desse leão, mas a preguiça dele é arrumar uma desculpa, e quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Nada. Versículo 14. Cova profunda é a boca das mulheres estranhas, aquela contra quem o Senhor se irá, cairá nela. Vai caindo nos papinhos e depois vai descer na sepultura por causa disso. Versículo 15. A estultícia está ligada ao coração da criança. O que é isso? A estultícia é a estupidez. Está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção a afugentará dela. Toda criação tem uma tendência à loucura, à tolice, a coisas que não fazem o mínimo sentido. E aí ela precisa de correção. Vocês que odeiam correção, vocês vão ter uma vida terrível. Vocês que odeiam a correção vão pagar caro. O que eu tenho que fazer? Corrija. Meu filho mais velho estava assistindo um vídeo comigo. E um cara foi roubar um celular de uma mulher. Essa mulher não largou esse celular. Esse cara arrastou essa mulher no chão e ele foi ficando com a indignação muito grande. Eu deixei ele ver. E aí ele foi virando tipo um bicho mesmo, assim, querendo pegar o cara no vídeo. E eu falei: filho, não deixe isso entrar no seu coração. Aí ele falou: por quê? Eu falei: porque esse bandido aqui, ele tá sem arma. Mas a gente nunca sabe quando esses caras estão com arma. Se tentarem tomar o celular, nem olha no rosto, só entrega o celular. Porque senão você vai instalar um drive errado no seu coração. A gente não resiste a bandido. A gente tem que entregar. Que a nossa vida vale mais, tal. E ele tava tão indignado de ver aquela mulher sendo arrastada pelo chão com o celular. E ela não soltava aquele celular de jeito nenhum. Até que ela não conseguiu segurar mais. E o cara fugiu. Eu falei: ela teve sorte. Se esse cara tá drogado e com a arma na mão, tinha matado ela por causa do celular, você acha que vale? Você acha que vale? Ele: não. Eu falei: você já viu que a gente é próspero?
Já viu que é só trabalhar, que você vai lá e conquista? Vai ter gente que não vai fazer isso. Vai ter gente que vai querer tomar dos outros. Então eu quero que você não instale isso na sua cabeça, ele não pode deixar. Eu falei, seria terrível. Alguém mandou uma notícia falando pra mim que o Lorenzo foi pra cima de um ladrão e acabou morrendo. Também não gostaria de ver você indo pra cima de um ladrão e matando ele. Então você tem que instalar o drive correto. Você que não quer ver, né? Ninguém tá roubando o celular, ou bandido em excesso na rua, igual o Gremlin, igual aqueles Goonies. Não vote em bandido. Não vote em bandido, porque bandido liberta os bandidos lá do quinto dos infernos, pra gente ter muito bandido. O que oprime ao pobre, versículo 16, para se engrandecer a si mesmo, ou o que dá ao rico certamente empobrecerá. Olha o que está escrito, o que oprime ao pobre para se engrandecer a si mesmo, ou o que dá ao rico certamente empobrecerá. Olha só, tá falando que se você oprimir o pobre, pra você ficar grande, você vai empobrecer. Você tá atacando o Senhor com isso. E se você que é pobre, fica dando ao rico, certamente você vai empobrecer, porque o que é pobre precisa plantar. Se você não entende esse código aqui de Salomão, você, mesmo sendo rico, oprimindo o pobre, vai ficar pobre, mesmo você sendo pobre, dando a rico, vai continuar. Vai continuar no processo de empobrecimento. O que você tem que fazer é plantar. Versículo 17. Inclina o teu ouvido e ouve as palavras dos sábios e aplica o teu coração ao meu conhecimento. Inclina o teu ouvido e ouve as palavras dos sábios e aplica o teu coração ao meu conhecimento. É o que a gente está fazendo aqui, ó. 18. Porque te será agradável se as guardares no teu íntimo, se aplicares todas elas aos teus lábios. Uma coisa é ouvir, outra coisa é reter, outra coisa é guardar, outra coisa é praticar nos lábios, outra coisa é viver do fruto disso, colher e continuar retroalimentando a verdade dessa palavra. Para ser agradável, você tem que ouvir, né? Tá ouvindo hoje a maioria. Primeiro, nossa, que sabedoria, que bonito. Aí eu ouvi, é agradável. Os olhos falaram, isso é, mas é. O ouvido fala, nossa, parece mel. Aí o coração fala, é possível guardar assim, deixar um pedaço aqui do coração para colocar. E aí o que acontece? Quando entra no coração, o negócio se reter no coração, guardar lá no seu íntimo e usufruir disso, o fruto disso vai fazer você crescer. Todo mundo escreve assim, ó, feliz dia 22. Vamos lá. Para que a tua confiança esteja no Senhor. Façam-te sabê-las hoje a ti mesmo. Escreve, eu confio no Senhor. Confio no Senhor, não vai ter erro nunca. Ah, pá, mas ele demora. Não, eu sei que não subiu a frequência. Deus demora? Tá chamando Deus de ineficiente igual você? Tá achando que Deus é ineficiente igual essa vida sua? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Deus não é ineficiente. Deus não é um trabalhador que deixa de fazer as coisas dele. Deus não é alguém que estoura os prazos. Se Deus demorasse, ele ia perder os processos tudo, porque o processo tem prazo. Não. Deus não demora. Na verdade, você demora até a sabedoria fluir em frequência nova. Versículo 20. Porventura não te escrevi excelentes coisas acerca de todo conselho e conhecimento?
Bom dia. Porventura não te escrevi excelentes coisas acerca de todo conselho e conhecimento? Sim, senhor, o senhor escreveu, eu que não li. Para fazer-te saber a certeza das palavras da verdade. Que achar do carro? Tá, deixa eu abrir tudo aí. Deixa. Não dá papai também. Babá, tô aqui quem tá cuidando da criancinha pequenininha aí. Papai é excelente. Oh, meu Deus do papai, ó, quem tá aqui? A bebela. Tchau. Versículo 20. Porventura não te escrevi excelentes coisas acerca de todo o conselho e conhecimento? Sim, senhor. Para fazer-te, versículo 21, saber a certeza das palavras da verdade, e assim possas responder por palavras de verdade aos que te consultarem? Sim, senhor. Por que não usa? Aí começa a desculpa. Não, eu não tive tempo. Não, é porque a Bíblia é difícil. Não, sabe o que é? Porque eu nunca estudei. Sabe o que era? Eu nunca ouvi o Pablo falando disso também, não. Qualquer desculpa que você der, não vai valer de nada. Não faz sentido. Não faz sentido você fazer esse tipo de coisa. Não faz sentido. 22. Não roubes ao pobre, porque é pobre, nem atropeles na porta o aflito. Não roubes nunca, né? Deixa eu falar. Se você fizer sequestro de pobres, aí você vai mexer com o Senhor. O que é um sequestro de pobre? É alguém que não ajuda ele a evoluir. Você que cresceu, você tem uma obrigação com o Senhor de fazer um pobre deixar de ser pobre. Você tem uma obrigação de fazer essa pessoa prosperar. Isso é muito forte. Versículo 23. Porque o Senhor defenderá a sua causa em juízo, e aos que os roubam, ele lhes tirará a vida. Ladrão tem vida curta. 24. Não sejas companheiro do homem briguento, nem andes com o colérico, que ele vai fazer você perder sua vida. 25. Para que não aprendas suas veredas e tomes um laço para a tua alma. Tá no meio do caminho, tem lá o laço, o laçador, né? Igual de rodeio lá, rodando, ele passa no lugar exato pro laço pegar ele. Aí prende a sua vida em alguma coisa. 26. Não estejas entre os que comprometem e entre os que ficam por fiadores de dívida. Eu cansei de falar e vou repetir. Eu, Pablo Marçal, não fico de fiador nem para empresa nenhuma minha, nem para sócio nenhum, nem para amigo nenhum. Eu acho lindo quando eu vejo algumas pessoas falando, ué, qual que é seu medo? Esses dias eu fui ler um contratava uns 10 milhões de multa. Aí eu falei, bom demais. Aí alguém falou, não, só assina aqui de fiador, é uma empresa minha. Eu falei, quê? Eu e minha esposa de fiador? Eu tenho dinheiro para pagar, mas imagina o tanto de contrato que eu já assinei se eu faço um negócio desse. Depois eu morro, sobra nada para ninguém, mano. De tanto fiador que eu fiquei, não fico de nenhum. Aí parente meu, não, você é rico, você podia ficar de fiador aqui para mim. Eu falo de jeito nenhum. Você pode arrumar um jeito de pagar esse, até um seguro fiança aí, e eu não vou ficar não. Esses dias eu paguei 400 mil reais de seguro num contrato, justamente porque eu não faço esse tipo de besteira. Sabe por quê? Porque no começo, é Provérbios de Pablo, no começo todo mundo é agradável, todo sócio é o melhor do mundo. Depois eles ficam com raiva de não prosperar e falam, vou fazer essa pessoa ficar pior do que quando eu entrei. Não faz sentido. Não faz sentido. Vários de vocês já emprestaram dinheiro porque são bobos. Não faz sentido você não entender isso. Não entrega a sua vida numas besteiras dessas, moço. Aí um tenta persuadir, não, você pode ajudar, posso, dando instrução. Isso aí eu vou ajudar sempre, pode contar comigo.
Se trouxer é comigo mesmo. Agora, cair numa besteira dessa, eu leio esse provérbios aqui desde os 8 anos de idade. Eu leio provérbio desde os 8 anos. E eu fico repetindo essa leitura desde os 8. Tô com 35. Quando alguém começa a falar, opa. Quando eu vejo, por exemplo, uma mulher e ela olha pra mim assim, com cara de adúltera, aí eu falo, que beleza, vai todo mundo morrer. Eu falo, não, sai fora. Quando alguém fala, ó, vamos dar um minuto de preguiça, eu falo, tem jeito não, porque o preguiçoso ele morre. Aí quando alguém fala assim, não empresta dinheiro, não, eu prefiro escrever um livro e autografar para essa pessoa. Não, entra aqui de fiador, eu lembro de provérbios todo dia, eu falo, eu não vou fazer isso. Quando eu vejo uma pessoa muito legal e eu gosto, eu vejo que ela é ímpia e ela conversa fiada e a boca dela parece um sepulcro aberto, eu falo, não quero mais saber dessa pessoa. Quando eu vejo o tempo todo gente que quer praticar violência contra os outros, opa, negativo. Tá tudo em provérbios. Escreve assim, eu amo essa palavra. Aqui tá falando assim, ó, não seja companheiro do homem briguento, nem ande com colérico. Ele vai ferrar sua vida. Vai ferrar sua vida. Para que não aprendas as suas veredas e tomes um laço para a sua alma. É isso que tá falando. Não esteja entre os que se comprometem e entre os que ficam por fiadores de dívida. Ó, Salomão, eu não faço isso. Eu aprendi com você na Bíblia. Entendi? Ó, vou fazer uma propaganda aqui. Hoje às 17 horas vai ter live com o presidente. Vai ter o Neymar, vai ter os influenciadores todos das galáxias. Vai ser 22 horas de live. Trá! Vou aparecer lá também. Não estejas entre os que se comprometem e entre os que ficam por fiadores de dívidas. Pois se não tens com o que pagar, deixarias que tirassem até a tua cama debaixo de ti? A pergunta para quem ainda não entendeu. 28. Não removas os antigos limites que seus pais fizeram. 29. Viste o homem diligente na sua obra, perante reis será posto. Não permanecerá entre os de posição inferior. Esse aqui vale a pena investir energia. Viste um homem diligente na sua obra? Ou seja, você está vendo alguém que é bom no que faz? Tô. Vai ser colocado entre os reis. Não permanecerá entre os de posição inferior. Está escrito no último versículo do 29. Então, o que eu quero dedicar esse versículo aqui? Para todos vocês. Sejam diligentes. Sejam diligentes. Se vocês forem pessoas diligentes, vocês estarão diante dos reis. Estarão sempre na cadeira de conselheiro dos maiores. Terá livre acesso a palácios, terá livre acesso a nações, terá sempre livre acesso, porque você é o melhor no que você faz. Põe isso no seu coração. Não seja uma pessoa tola. Seja diligente na obra, bom no que você faz. Escreve isso, eu sou bom no que eu faço. Aí vai dar aquela dor, você sabe que não é, mas fala, mas pelo menos vai ser depois dessa fala, eu não vou ser ruim mais não, eu vou ser bom nesse trem. Eu vou pra cima. Deixa eu explicar uma coisa pra vocês. O Provérbios é um manual diário. É um manual diário. Você precisava de ler isso aqui todo dia. A Lorena Teixeira perguntou, Pablo, como foi quando a sua mãe escrevia provérbios para você levar na escola? Era chocante. Olha o ano, 1996. Eu já tive um ano de 2006, 2016 e daqui 2026 vai fazer 30 anos. Eu tinha 10 anos de idade, minha mã escrevia assim, ó preguiçoso, vai, na verdade
vai ter com a formiga, ó, preguiçoso. Ela mandava no lanche, aí eu pegava e jogava fora. Aí eu fui crescendo, minha mãe mandava. Minha mãe mandava. Provérbio. Quem anda em sinceridade andará seguro. Mas quem perverte seus caminhos será conhecido. Aí toda vez que eu pensei, nossa, eu vou fazer isso aqui, eu lembro exatamente do versículo, Senhor. Quem anda em sinceridade anda seguro. Mas quem perverte seus caminhos será conhecido. Então, fala, vanei. Tem tanta coisa na minha cabeça que eu tenho certeza que eu teria feito se eu não tivesse introjetado provérbios aqui pra dentro. Que eu vou te falar, ia custar caro. Ô vidinha cara, quem não entende as coisas, viu? É vida cara. Instala esses drive aí, vai embora, mano. Vai viver feliz, vai viver cheio da graça, cheio da sabedoria. Vai ser muito bom. Muito bueno. Só mostrar uma curiosidade pra vocês aqui, ó. Só curiosidade, né? Apocalipse 13, 1 tá escrito assim: E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Esse é Apocalipse 13, 1. Aí você vai no capítulo 22, tá escrito: E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como um cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Estranho, né? Só um detalhezinho estranho aqui. Que você possa ser cheio de graça, de sabedoria, que você possa prosperar, que você possa amar provérbios. Ama provérbios, que ele fica ecoando dentro da sua cabeça. E eu quero te pedir algo, né? Que hoje vai durar uma semana. Falta uma semana para passar essa eleição. Eu quero te pedir para você trabalhar pelo Brasil. Trabalhe pelo Brasil. E a gente começa a entender que a gente pode trabalhar uns pelos outros. Se você não tá com ânimo de ajudar Bolsonaro e tal, trabalha por mim. Você não tem filho, trabalha pelos meus. Se você não tá afim de prosperar, trabalha para que um monte de gente prospere. O que eu quero pedir para você é o seguinte. No versículo 28 está escrito: não remova os antigos limites que seus pais fizeram. Esses antigos limites aqui são as nossas pautas de costumes. Por que que a gente tem que fazer isso? Por que que o esquerdismo ele tem feito os filhos ficarem contra os pais? Eu vou te falar das coisas que mais me chocou nessa campanha eleitoral. Foi o filho do cantor Leonardo usar a rede social para falar mal do pai dele por conta do apoio que o pai deu pro Bolsonaro. Aí fui ver aquele Júnior do Sandy Júnior falar mal do tio dele. Eu fiquei pensando, o plano do marxismo está exatamente acontecendo como eles falaram que ia acontecer em 100 anos. Divida as pessoas, divida as famílias. Uma criança, igual o filho do Leonardo, sei lá, deve ter 20 e poucos anos. Ele tem total liberdade, o pai dele deixa, ele pode fazer o que ele quiser. Ele poderia falar muito bem assim, ó, eu sou a favor de ladrão, mas falar mal do pai. Desonrou o pai para defender ladrão. Desonrou o pai para defender ladrão. E aí o que acontece? Por que que tá assim? Porque as pessoas estão querendo remover esses limites. Nós somos uma nação conservadora. Nós somos essa nação conservadora. Esse L que esse povo tá fazendo é L de ladrão, é L de lobo. Sabe? É um L que tá querendo tomar nossa liberdade. Não faz sentido você não se posicionar. Eu quero pedir para vocês serem pessoas de moral, de postura, para a gente lavar essa política.
Quero pedir para vocês, se você tiver um pouquinho de carinho pela minha pessoa, respeito. Não deixe esse L de gente louca tomar conta da política de novo, não. Por favor. Esse L de Lúcifer. Não deixe esse povo, não. Se posiciona. Ah, eu não gosto do Bolsonaro. Você gosta de mim? Faz por mim, moço. Esse L de latrocínio. Não deixe isso, não. Não deixe isso acontecer, não. Faz por mim. Eu prometo passar minha vida inteira te servindo. Só que a gente tem que ter liberdade pra isso, entendeu? Não deixa isso, não. Vai pra cima. Vai pra cima. Adquire sabedoria. E não olha pra trás. Fechou? Tamo junto. Até depois do fim. Bandido bom é bandido na cadeia. Porque bandido solto não resolve, não. Ele até pode virar presidente da república, né? Só pra vocês saberem de verdade, nós ultrapassamos o Lula no final de semana passado. Foi muito bom esse choque de ter terminado em segundo, porque nós estamos todo mundo junto. Agora, o nosso alvo é terminar a eleição com 10 milhões de votos de frente. E vai ser assim. Peço pra você ficar dedicado nisso. Amanhã tem mais provérbios. Vamos continuar. Faltam 8 dias para fechar uma janela de oportunidade no Brasil. E a gente escolheu o rumo da nação. Tamo junto. Até depois do fim. Encerrando a transmissão.